Você curte o Conexão 21? Então inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e dá aquele like que ajuda muito na divulgação. A conexão desse Conexão 21 é com Thaís Moraes e a gente vai conversar um pouco sobre storytelling, palestras, olha, vale muito a pena conferir. Olha, mais uma conexão muito especial aqui no Conexão 21. Eu vou conversar com a Thaís, ela vai dar um monte de dicas aqui. Ela está fazendo mentorias. Aliás, Thaís, você conta a sua história, você é boa nisso. Sim. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar participando aqui do Conexão 21. Fala aí da mentoria de imagem, para o pessoal aprender a contar a própria história, como que isso daí funciona como um argumento de venda também. Sim. Bom, o prazer é meu de estar aqui, obrigada pelo convite. E vou primeiro acabar contando a minha história, né? Claro, é o que geralmente eu exatamente. faço, né? Eu sou jornalista e roteirista e agora, só para explicar um pouquinho do que eu faço, eu dou palestras e mentorias, faço treinamentos, ensinando pessoas a contarem melhor a própria história. Então eu falo muito com empreendedores, eu falo muito com palestrantes que querem usar a narrativa e o storytelling para poder convencer alguém ou de uma ideia, ou a comprar um negócio, a comprar um produto, qualquer coisa eu acho que vale a pena para a gente contar a própria história. E acaba sendo uma ferramenta até de empoderamento, que a gente começa a ver e dar valor a tudo que a gente viveu, que às vezes a gente fica muito focado nas nossas graduações, às vezes focados muito só nos números, mas quando a gente vai passar essa informação... A vivência, a experiência fazem toda a diferença do mundo. Totalmente diferente, totalmente fazem muita diferença. E quando a gente passa essa informação embalada numa história, as pessoas lembram. Então, você atrai mais as pessoas, né, para te contar. Eu, por exemplo, eu sou jornalista e roteirista, eu fiquei 13 anos na Globo, mas eu já fui dentista. Eu já fui dentista. E naquela época, quando eu estava fazendo vestibular, eu escolhi fazer odonto porque eu falei, a minha dentista está sempre ali feliz. Então ela está feliz, cantando. Eu quero ser feliz. Eu falei, eu vou fazer só meu horário, não vou ter um chefe, vou fazer odonto também. Quando foi chegando já para o final da faculdade, eu fui vendo que não era exatamente aquilo que eu queria fazer, porque odontologia, né, ser dentista é uma profissão muito solitária. E não era o meu perfil. E eu fui vendo que o que eu gostava mesmo de fazer era quando os pacientes vinham se atender comigo, de conversar, de entender o que eles estavam passando e de perguntar as histórias, de saber os problemas. E aí eu vi que eu queria, na verdade, fazer jornalismo. E aí... Não, e vamos combinar, cara, que dentista é um monólogo, né? Porque o outro cara tá exatamente. Com a boca aberta, não dá pra falar nada. Na faculdade eu ainda conseguia ter uma troca, porque eu tinha algumas matérias em que que a pessoa não ficava só com a boca aberta, a gente fazia um aparelhinho para as crianças, conversava com a mãe, sabia ali, porque no consultório eu ia ficar sozinha, era exatamente um monólogo, era palestra, né? Tem muito dentista amigo meu que só dá palestra ali, fala uns absurdos, a pessoa não pode nem discordar. Exatamente. E aí eu falei, putz, agora eu vou ter que terminar essa faculdade. Mudar, né? E aí como eu estudava na UFRJ, então eu não pagava, eu falei, cara, vou terminar essa faculdade e vou ter que começar outra. Mas foi uma decisão muito difícil, né? Porque eu já estava ali, né, naquela zona de conforto, mas consegui, com esforço, terapia também, né, consegui entender o que era mesmo o meu caminho. E aí fui para a faculdade, fiz uma outra faculdade, eu ainda tinha um consultório quando eu ia para a faculdade, que eu ia de branco alguns dias, o pessoal achava até estranho, o pessoal de 17 anos começando, e eu estava lá de branco.
E aí lá aí eu comecei também a já fazer estágio no jornal da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ah, que legal. Entrevistava as pessoas, então eu continuei com esse gosto de entrevistar. Testemunho de fé. O testemunho de fé, esse aí que eu trabalhei. Esse mesmo. Olha, é raro as pessoas conhecerem. Eu escrevia as matérias lá, eu entrevistava as pessoas, eu escrevia e achava que pouca gente lia, mas estava super feliz. Que legal que você conheceu também. Conheço a turma de lá. Que bom. Então, depois que eu tomei esse gosto, eu falei, é isso que eu quero, aí fiz um mestrado fora do Brasil, depois consegui entrar na Globo finalmente, e lá no programa da Fátima o que eu mais fazia era conversar com as pessoas e recontar as histórias delas. E fiquei 10 anos, primeiro como produtora, depois como roteirista, e fiquei 10 anos ouvindo essas histórias, entendendo como encaixar as histórias das pessoas, às vezes da plateia e tudo, dentro dos temas do programa. Então eu já comecei a dar aquelas orientações ali. Dar uma organizada ali. Aí eu falava, você começa falando isso, depois fala isso, depois fala aquilo outro, tá bom. E aí na hora ao vivo a pessoa conseguia já ter aquilo organizado. E depois que eu saí da Globo no ano passado, tem um ano, eu fiquei pensando, gente, o que eu vou fazer agora? Porque também é um tira-chão, né? Você está na Globo e aí você sai e aí, meu Deus do céu. E aí eu vi esse potencial, depois de muito tempo também refletindo no que eu podia agregar, né, na sociedade, e aí eu vi que eu podia passar esse tipo de informação, né, e de estimular, além de estimular as pessoas a contarem a própria história, a estimular a organizar, a saber como que é melhor começar, dependendo da história, se você começa pelo fim, ou começa pelo início, ou começa já pela aventura ali, já no meio da ação. Então, tem sido um trabalho muito legal e recompensador para mim também. Não, é muito bacana. Eu acho que essa orientação é muito importante, principalmente para a turma que gosta de dar palestra. Tem uma galera que gosta de hoje em dia dar palestra. E eu costumo falar para o pessoal o seguinte, olha, você tem que ter uma sequência lógica ali no seu discurso, porque as pessoas precisam enxergar aquilo ali de uma forma humana, né? Tem que se projetar em você. Se a pessoa consegue se projetar no cara que está falando, aquilo ali você cria uma conexão e aquela mensagem é bem passada. Mas é um negócio assim meio sem pé nem cabeça e que está assim muito solto, muito Exatamente. você não consegue ligar. E eu acho que isso daí faz todo sentido, né, Thaís? Não sei, pergunto para você. Não, claro, tem que ter aquele encadeamento, né? E você conseguir dar uma orientação nesse sentido. Exatamente. O que eu faço, eu além de acompanhar, eu dou um panorama geral das estruturas narrativas. E o que eu tenho preferido, eu sei que tem muita gente que estuda storytelling, aí tem Jornada do Herói, aí tem não sei o que, 12 Passos, não sei o quê. E aí, quando você começa a estudar isso, as pessoas ficam com medo. Porque... ai, meu Deus, 12 passos da jornada do herói, a pessoa não consegue identificar na vida dela aqueles passos. Então, o que eu tenho feito, a dica que eu dou para todo mundo, é pegar a estrutura dos 3 atos. Início, meio e fim, né? Meio óbvio isso, mas onde o seu início, você mostra a situação. Então, a situação é aquele momento que como as coisas estão, mas que tem uma coisa que você quer mudar. Então, você já começa a ver que tem algum desconforto, que tem alguma coisa. Eu, por exemplo, eu estava fazendo odonto e eu tinha aquela coisa que eu queria mudar. Eu já fazia odonto, estava ali. Interagir mais com as pessoas. Queria interagir mais, eu tinha aquilo, né? Eu tive... Aí, quando eu decidi mudar e entender, eu tive toda aquela jornada de ter que... ter aquele sacrifício de falar com a família, de dizer que ia fazer outra faculdade, tão bonitinho, vocês não vão ver a Thaís de branco, toda bonitinha, dentista de graça para todo mundo, então não vai ter. Família fez tanto investimento, não vai rolar. Exatamente. Isso é difícil, né? Então, essa parte da aprovação... Muito difícil para a família. Dentista é um negócio caro. Então, toda essa parte dessa aprovação, né, que é o ato do meio, né, é o segundo ato, que é o ato do desafio. Então, tem todo esse desafio ali atrás. E depois a resolução, que é ou você conseguir fazer o que você quer, ou até mesmo tem algumas pessoas que têm uma história em que a resolução já é você ter tido essa ideia, você ter essa... Pô, já sei, é isso.
Ter o isso estalo, que eu quero, né? ter aquele estalo. Então, com essa estrutura, muita gente já consegue fazer o básico para o início do seu negócio, né? Até para fazer um pitch. Né? Eu dou muito treinamento para gente que vai fazer pitch de venda de Não, isso é fundamental. uma startup. Ainda mais aquele coisa negócio assim. do pitch que tem que ser rapidinho. Exatamente. Se o cara não tem aquela sequência estruturada direitinho, ele se perde. Exatamente. Ali, né? E se ele só coloca a sequência estruturada no produto dele, às vezes vai passar rápido, porque a pessoa não vai lembrar. A pessoa que está escutando não vai lembrar. Eu não lembro mais qual era aquele produto, porque todo mundo fala meio que a mesma coisa, meus resultados, meus não sei o quê, nananã. E quando às vezes você insere até a sua história, muitas vezes é a própria história de origem daquele negócio, né? Quando você insere a tua história pessoal ali, as pessoas lembram logo. Eu estava lembrando aqui Você associa a pessoa. Você, né? já associa a pessoa e te traz um conforto melhor de você confiar naquela pessoa, porque você vê que ela tem um propósito que é real, porque ela passou por aquilo, passou por algo semelhante. Eu estou lembrando de uma palestra que eu dei, na verdade era um workshop, né? Eu dava a palestra, eu ensinava essa técnica no início e depois era um workshop para mulheres empreendedoras. E aí elas faziam, escreviam as histórias, a gente tinha outras mentoras ajudando também, a ajudar a refinar a história e o pitch, e depois cada uma subia lá. E eu lembro de várias hoje, porque elas contavam a própria história. Eu lembro de uma que ela era uma organizadora pessoal, né, personal organizer, que eu gosto de falar em português as coisas. E ela tinha muito problema quando ela era criança, a mãe dela era muito desorganizada, ela era acumuladora, a mãe dela. E aí ela ela tinha que viver no quarto dela, porque no quarto dela ela conseguia organizar as coisas dela. Então ela só conseguiu estudar e fazer as coisas que ela tinha que fazer, se formar, porque ela tinha o local dela organizado. E aí depois que ela, né, saiu da faculdade e tal, ela até teve outras profissões, ela foi agente de turismo e tal, e eu ainda lembro da história. Ela decidiu resgatar isso, que era o que fazia ela se sentir confortável. Então hoje ela é uma personal organizer e a gente lembra mais na história porque a gente trazer ordem para o caos, né? Traz ordem para o caos e a gente confia, porque ela teve essa experiência pessoal, sabe? E a gente lembra também. É isso, é exatamente isso. Quando você consegue ligar a experiência, e você liga a experiência, não é na situação, é na pessoa, né? Então isso daí que faz que dá o match realmente. Exatamente. E muitas vezes, só o próprio produto, ele não se vende sem ter uma história atrás. Tem até umas pesquisas, eu esqueci o nome agora de um site, que ele pegou uns objetos aleatórios que comprou na Etsy, né? Um grupo pegou uns objetos aleatórios, comprou e tal, coisas que custavam 50 centavos, às vezes uma conchinha e não sei o quê, e botaram para vender o mesmo objeto, um sem história nenhuma e o outro com uma história. Era uma história ficcional, não era nem uma história real. O valor, às vezes, era 10 vezes maior. Era $20, você comprava uma concha que você tinha comprado por 20 centavos, sabe? Então, o valor da história, só por você estar lendo ali, de você estar dando algum significado àquele objeto, já faz diferença, assim, na prática. Então, imagina você contar a sua própria história, que é uma coisa real, rica, né? Exatamente. E várias histórias, né? Porque a gente tem várias histórias durante a nossa vida. Eu mesma até estou lembrando de uma mentorada que eu tive, mentorada não, uma palestra que eu dei, que a menina falou assim, era uma moça que fazia bolo. Ela, ai, Thaís, mas eu não tenho muita história, porque eu só faço bolo. Eu só faço bolo, vi uma receita na internet, eu faço bolo para ganhar dinheiro. Aí eu falei, tá, mas e como foi a primeira vez que você comeu um bolo? Você se lembra? Quando que você comia bolo? Quando você era criança? Você gostava muito de bolo? Alguém te ensinou? Ela, não, ninguém me ensinou, vi na internet. Mas quando eu era criança, eu ia muito para casa da minha tia, ela sempre fazia um bolo. Eu falei, você ia para casa da sua tia porque minha mãe trabalhava fora e não tinha ninguém em casa, eu ia para lá para ter uma companhia. Eu falei, tá aí a sua história, você faz bolo para criar
uma companhia com o outro. Que ela fazia uns bolos que eram pequenos, que eram só para 2 pessoas, tinha um recadinho em cima. Então tinha uma história. Então aquele momento do bolo não é para matar a fome, Não, é para gerar conexão. Que era o que ela tinha com a tia dela. Agora entendi. Porque, na verdade, a dela não era lá no início, ela não tinha pensado nisso conscientemente. Mas quando a gente vai dando uma cavada... Tá lá, né? Tá guardadinho. Exatamente. Tá lá. Aí a gente vai puxando ali o fio do novelo, aí a gente vai lembrando, é verdade, eu gostava de comer bolo porque eu gostava de estar junto com a minha tia, eu gostava de ter alguém para conversar, aquele bolo quentinho. Aí lá, é verdade. E aí, essas conexões a gente vai fazendo, né? Então, quando a gente vai conversando, quando eu vou fazendo as mentorias, que a gente cria um repertório narrativo, são várias perguntas que as pessoas vão se lembrando de momentos, às vezes da infância, às vezes de um trabalho antigo. Aí o discurso fica muito mais natural, fica muito mais pessoal até. E aí é bacana. Né? E é sempre interessante, porque eu sou super curiosa, então daqui a pouco eu quero perguntar tudo para você. Já estou aqui, mas já estou aqui. Quero perguntar para ele. Já pergunta, mas depois a gente faz uma conexão 21 invertida. Tá bom. Que eu tô acostumada sempre a ser quem pergunta, né? Hoje eu tô sendo perguntada. Mas, não, eu quero saber, é porque eu olhei os vídeos, né? Eu vejo, acompanho Conexão, mas eu não vi ainda o vídeo que explica como que você começou, a conexão. Esse vai ser uma conexão 21 muito especial. Pois é. Mas eu vou te dar um spoiler de uma coisinha que aconteceu comigo e eu nunca levei a sério isso. Olha só como é que são as coisas, né? Você estava falando aí da sua mentorada aí do bolo, e eu estudei no colégio militar, há 40 anos atrás, né? Então, assim, uma outra época, um outro ambiente, uma outra coisa. E quando eu estava na 8ª série, e aí, muito tempo atrás mesmo, eu fiz um teste vocacional. Que para mim, na época, aquilo e nada era absolutamente nada. Você não confiava. Assim, caraca, mais um troço. Assim, sabe aquele negócio? Tá na lista, tem que fazer. No colégio não tinha muito esse negócio de perguntar quem queria, botou na lista, tem que fazer e pronto. Eu não lembro o nome da professora ou da profissional, não lembro de jeito nenhum. Aí eu fiz aquele teste, e quando deu o teste, deu que eu tinha que ser, na época, assim, narrador. Olha só que maluquice, né? Ainda cheguei em casa, tá vendo só, rapaz, esse negócio não serve pra nada. A mulher inventou isso daqui, não sei o quê. Você queria fazer o quê? Você achava que você ia fazer o quê na hora? Tudo menos aquilo, né? Qualquer coisa menos aquilo. Era muito fora do... Décadas depois estamos nós aqui. Tá vendo? Eu nem sei o nome dela para dizer o quão errado, o quão tosco eu era. Mas assim, essas coisas acontecem, né? Vira depois. Completamente. E depois você fez faculdade de quê? De informática. Olha. Eu sou de TI. Mas você é de TI, mas você tem essa veia comunicadora. E aí é um benefício para quem é de TI ser um comunicador. Porque o que acontece? Uma coisa que eu sempre vi é o seguinte, na época que eu estava na faculdade, a faculdade era muito direcionada para formar o cara para trabalhar em grande empresa. Eu falei assim, cara, eu não quero isso. Eu quero ser o cara que vai trabalhar aqui no pequeno e no médio negócio. Então, e no pequeno e médio negócio, você tem que ter esse negócio. Você tem que conhecer o problema do cara, né? Como assim, me conta seu problema que eu vou resolver com software. Uma coisa maluca, mas é mais ou menos por aí. Mas olha, Thaís, eu vou te chamar para a gente fazer o Conexão 21 invertido. Vai ser super legal. Eu quero saber mais, eu sou super legal curiosa. Mesmo. E aí, e isso de você ser curioso, não serve só para mim, que eu gosto de pegar essas histórias, mas para todo mundo que quer se comunicar melhor, porque quando você escuta, você pega as ideias também para você tem aquela ideia e você conta em outro lugar, você faz uma conexão com você mesmo. Aí você vai construindo, né? Você vai conectando, exatamente. E praticar essa escuta ativa, né, que é você se interessar pelo outro, entender o que o outro está falando e se interessar e saber como que aquilo ali chegou, isso é bom para você mesmo, porque aí você faz essas perguntas também para você faz as suas conexões. Então, tem sido um trabalho bem legal e espero que mais gente faça e possa ter coragem de contar a própria história. E como é que o pessoal contata você, Thaís? Eu tenho o meu Instagram é @a.thaís Moraes, Thaís sem H, Moraes com E.
E tem o site também, que é taismorais.com, lá tem alguns Jonas vai botar essa letrinha aqui tudo, embaixo. Tudo aí. E basicamente isso, aí entra em contato comigo. Lá mesmo no Instagram tem bastante dica, tem vários estímulos, né, para quem quer entender qual é a história pessoal, né, qual é a história principal que você vai contar e quais são as outras histórias que vão fazer sentido para você. Então tem bastante coisa. Olha só, gente, no mínimo o papo é ótimo, tá? Posso garantir a vocês. Thaís, muito obrigado por você ter participado, por você ter vindo. A conversa foi maravilhosa. E pessoal, a gente volta já com mais Conexão 21. Você já possui um e-commerce e deseja aumentar seu faturamento? Conheça a Simples Inovação, especialista em evolução de e-commerce, WooCommerce e gestão de anúncios. Revolucione seu e-commerce e aumente seus resultados. Acesse simplesinovação.com e alavanque as vendas do seu e-commerce. Você vai ser o que você quer ser. Só tá faltando um sinal? No Senac, você pode ser tudo. Porque aqui você tem todas as formas de aprender fazendo. Ache o seu curso e se ache. Senac, para ser o que você quer ser. A Camélia Flores oferece os mais bonitos arranjos desde 1959. Visite nossa loja ou ligue pra gente. Entre no site cameliaflores.com.br, faça seu pedido e conheça as inúmeras variedades de buquês, arranjos e cestas de flores. Garantimos rapidez e qualidade na entrega. Descontos especiais nas datas comemorativas e para eventos de empresas, casamentos e aniversários. Pensou em flores? Pensou Camélia Flores.